Bem-vindo a mais um LCast. E hoje eu vou falar com você para você entender o porquê você quer mudar e não consegue. Você já parou para pensar o porquê que você faz o que faz? Muitas vezes você não gosta daquilo que você faz, você olha para a sua atitude, você olha para o seu comportamento, você olha para o seu sentimento, para o seu humor, você gostaria de fazer diferente, mas você simplesmente não consegue. Hoje, no nosso LCast, você vai entender exatamente por que isso acontece. A primeira coisa que você precisa tomar consciência é que a culpa não é sua. Se você soubesse fazer diferente, você já teria feito. A segunda coisa que é importante você descobrir aqui no dia de hoje é que por mais que você não queira, você acaba repetindo padrões aprendidos. Então vamos entender cada passo desse comportamento, dessas atitudes, dessas mudanças que você gostaria de fazer e você simplesmente não consegue. Quando você era criança, um bebezinho, normalmente isso acontece do 0 aos 7 anos, mas começa ainda quando bebê. Muito provavelmente você acabava vendo o quê? Quem que eram os nossos modelos, os meus, os teus? Nossos pais. Ou aqueles que fizeram esse papel de pai. Então você ainda quando criancinha, quando bebezinho, você ficava vendo os sentimentos, o humor, os padrões de comportamento, as atitudes do seu pai e da sua mãe. Os relacionamentos, como eles se relacionavam, ou daqueles que fizeram o papel de pai ou mãe. Alguns moraram com avós, outros tiveram pais substitutos. Todos nós, na nossa infância, fomos criados por algum adulto. E querendo ou não, do 0 aos 7 anos, nós não tínhamos cognição para escolher o que era certo e o que era errado. Simplesmente nós copiávamos aquilo que nós víamos dos nossos pais. Quando você era muito bebezinho, o que você queria? Conexão, você queria amor. A gente aprendeu a reclamar e reclamação funcionava quando nós éramos bebês. É ou não é verdade? Isso eu chamo de alavanca emocional limitante. Você deve saber, se você tem filho pequeno, que quando ele está com fome ou quando ele fez as necessidades na fralda, quando ele está precisando de alguma coisa, qual a única forma daquele ser puro, iluminadinho, que é o nenenzinho se comunicar? Através da reclamação. E como é que ele faz isso? Chorando. E quando ele chorava, ele conseguia atenção, ele conseguia conexão. O fato é que nossos pais ou substitutos, o certo, o ideal, o melhor dos mundos seria que eles pudessem estar com a gente o tempo todo. Mas assim como acontece conosco na vida adulta, eles não poderiam estar todo o tempo conosco. E isso causou o quê? Falta dentro da gente. O que a gente chama em psicologia da falta que a falta faz, de um vazio. Todo ser adulto, ele vem com vazios, com faltas dentro dele. E nós acabamos, querendo ou não, repetindo esses padrões de maneira inconsciente. Rodrigo, mas por que isso? Por que eu olhava para os meus pais, eu falava tudo o que eu não vou fazer, é isso que ele faz e eu acabo repetindo? Vamos entender esse processo hoje. Você já parou para pensar que sentimentos como raiva, sentimentos como tristeza, solidão, até mesmo sensações do tipo de cobrança que você teve na sua adolescência, na sua infância, você repetiu para a vida adulta? Por exemplo, se o seu pai era um workaholic, trabalhava muito e ele exigia de você que você tinha que fazer uma faculdade, às vezes você fez uma faculdade, mesmo que você não queria ter feito essa faculdade, você acabou fazendo para quê? Para satisfazer a vontade dos seus pais. Querendo ou não, nós ficamos espelhando os comportamentos, a raiva, a tristeza, e de repente você se pega hoje como um adulto e você se pega pensando, caramba, eu pareço com quem? Eu pareço com os meus pais. Eu pareço com os meus pais. Eu pareço mais com os meus pais ou aqueles que fizeram o papel de pai, até mesmo do que eu gostaria. Eu não sei se você já parou para perceber que você atrai pessoas parecidas com o seu pai, você atrai pessoas parecidas com a sua mãe nos seus relacionamentos.
Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, nos demos conta de que hoje, quando adultos, a gente ainda continua repetindo os mesmos padrões? No entanto, seus pais, seus avós, eles estão ou estavam longe de serem pessoas perfeitas. Por mais que na natureza o ideal fosse que eles estivessem presentes o tempo todo, o que acontece é abandono, o que acontece é que, como seres humanos, eles também tiveram o coração partido. É muito provável que os seus pais tenham passado por mortes, eles tenham perdido pessoas que eles amavam, eles tenham passado por dificuldades financeiras, às vezes crises econômicas, famílias que têm uma geração de falência, de pais, avós, bisavós e empreendedores que quebraram seus negócios, muito provavelmente tende a fazer com que você repita esse padrão. Acredite ou não, isso aconteceu comigo. Eu quebrei uma empresa e eu vim de uma geração de pessoas que quebraram empresas. O meu avô foi dono de posto de gasolina e ele faliu o posto de gasolina dele. A minha mãe, ela quebrou empresas também. E eu montei uma empresa de engenharia e eu também quebrei essa empresa. Então a gente começa a perceber, quando criança, que nós sofremos quando nós vemos os nossos pais terem o coração partido deles. Às vezes eles passaram por um divórcio e você passou por isso na sua infância. Às vezes eles ficaram viciados em álcool, remédios, droga, algum tipo de vício que aconteceu na vida deles. Crises financeiras ou econômicas e, muitas vezes, perdas dramáticas que os seus pais ou avós podem ter sofrido. E tudo que a gente queria era o quê? Na nossa infância, tudo que a gente queria era amor. Nós queríamos ser amados. Nós queríamos a conexão dos nossos pais. Nós queríamos ser amados, nós queríamos amor e conexão. Mas nós crescemos e a gente pensou assim, poxa, minha mãe ou meu pai não me deu o amor que eu gostaria. Claro que tudo isso não é consciente. O primeiro a perceber isso foi Bob Hoffman. Ele criou o conceito da síndrome do amor negativo. E aí então você se torna um adulto. E quantos de nós já percebemos que nós, quando adultos, a gente fala assim, poxa, eu casei com a minha mãe. Ou eu casei com o meu pai. Quantos de nós já percebemos isso? Caramba, eu casei com alguém idêntico à minha mãe, eu casei com alguém idêntico ao meu pai. Ou então, eu sou um workaholic exatamente como era o meu pai. Ou então, eu tendo a ser deprimido facilmente. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, exatamente como era toda a minha família. Então a depressão está onde? A depressão está na minha família. A depressão, a ansiedade vem da minha família. Nós nos tornamos adultos e a gente acaba repetindo os mesmos padrões de atitude e de comportamento. Por que você quer mudar e não consegue? Porque você acaba na sua infância criando um sistema de crenças. Crença é algo, significa um nível de certeza sobre algo, é um nível de conexão sobre aquilo que é certo ou errado para você. Só que quando nós éramos crianças, nós não tínhamos cognição para falar, não, a minha mãe está errada, o meu pai está errado ou ele está certo. Simplesmente a gente copiava. Por isso que você agora, como pai ou como mãe, assistindo essa aula, ouvindo esse webcast, é muito importante você iniciar o processo de consciência para entender que os seus filhos, eles não vão fazer aquilo que você fala, eles vão fazer aquilo que você faz. E o pior disso é que quando eles se tornarem adultos, isso vai ter uma consequência muito grande. A menos que você dê os primeiros passos para a transformação, que é o que você está fazendo agora, tendo consciência disso. Temos uma boa notícia aqui. Todos os padrões que são aprendidos na nossa infância, se eles são aprendidos, eles podem ser o quê? Desaprendidos. Exatamente. Tudo aquilo que você aprendeu, você pode desaprender e mudar e substituir por um padrão melhor. É fácil fazer isso sozinho? Não. Na verdade,
É praticamente impossível você conseguir tirar um padrão limitante e colocar outro padrão fortalecedor sem ajuda. Sozinho não dá. Todos nós deveríamos ter a humildade de entender que nós precisamos de ajuda. O fato de você estar ouvindo esse Wellcast, de estar assistindo esse vídeo, depende da mídia que você está acompanhando esse conteúdo, traz para mim uma informação importante. Você é uma pessoa que sabe que você precisa mudar e você está pedindo ajuda. E eu estou aqui para te ajudar. Eu tive que pedir ajuda. Sozinho não dá. E quem são os profissionais que estão aptos para nos ajudar? Terapeutas, psicólogos, talvez você saiba, talvez não, mas eu sou formado em engenharia com pós-graduação em psicologia junguiana. Então, são psicólogos, terapeutas, treinadores, treinamentos de imersão, são lugares, modelos profissionais qualificados para poder criar uma possibilidade de transformação e mudança nos seus padrões. Hoje eu tenho uma empresa próspera, mas se eu não tivesse pedido ajuda para mudar aquilo que é invisível, aquilo que está dentro de mim, muito provavelmente eu continuaria repetindo os padrões da minha família. Perceba que eu venho de uma família humilde, eu venho de uma família de abandono, minha mãe trabalhava muito fora de casa, o meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, me abandonou, a relação deles era uma relação tensa. Então, antes de eu ter pedido ajuda, quando eu me casei, eu me peguei sendo exatamente como meu pai era com a minha mãe. Olha que incrível isso, que impressionante. Quando eu abri meu próprio negócio, eu me peguei me sabotando e quebrando, falindo exatamente como aconteceu com meu avô no posto de gasolina, como aconteceu com a minha mãe. E tudo isso foi antes de eu ter ajuda. Tudo isso foi antes de eu buscar participar de imersões, buscar mentores, pessoas que pudessem primeiro trazer à tona a consciência e depois me ajudar nesse ciclo de transformação que eu vou te ensinar aqui. O primeiro passo começa com a consciência de que isso que eu estou falando para você faz todo sentido. A consciência dos padrões que você tem hoje. Se você está me ouvindo agora e está concordando, fala, caramba, isso que o Rodrigo está falando faz todo sentido, eu realmente me pego repetindo os padrões dos meus pais. Se você aqui consegue entender que isso faz sentido para você, parabéns. Você já está conseguindo dar o primeiro passo, que é ter consciência dos padrões limitantes da sua vida. E você descobre que esses padrões, eles não são culpa tua. Você aprendeu quando você não tinha uma defesa, quando você não tinha a cognição de fazer diferente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para você desaprender os padrões e aprender novos padrões é você tomar uma decisão de que você vai criar um novo, o quê? Um novo comportamento. Que você vai criar um novo comportamento na sua vida. A partir de agora, você cria a consciência, você percebe que você continua gritando com quem você ama quando você odeia fazer isso, porque era isso que você odiava nos seus pais. Só que quando você perde a linha, você se vê brigando com quem você ama. Você não consegue se ver com uma paz de espírito. Você não consegue se ver amando as pessoas de verdade, quando no fundo era isso que você gostaria de fazer. Você, de repente, se pega comendo demais, numa ansiedade, quando você vê os seus pais comendo demais, ou bebendo demais, ou ficando sedentários, sem praticar exercícios físicos. Eu poderia aqui passar em todas as áreas da sua vida. Você se pega num padrão sabotador financeiro, de quando você ganha dinheiro, você dá um jeito de gastar tudo, você gasta mais do que ganha, ou você ganha o dinheiro e compra o que não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem para agradar quem não gosta, porque era isso que o seu pai ou sua mãe fazia. Você então descobre, tem consciência. Agora você fala, opa, eu preciso de ajuda para criar um novo comportamento. E aí o próximo passo está aqui, meus amigos, minhas amigas, está no perdão. O próximo passo é você não culpar os seus pais. Presta atenção numa coisa, eles fizeram o que fizeram com os recursos que eles tinham. Eles fizeram o melhor que dava para ser feito. Há 25 anos dando treinamentos, eu já peguei situações de alunos meus que tiveram pais, mães, avós ou avós que foram monstros, verdadeiros monstros, com casos de abuso, que se você estivesse lá comigo, a chance de você julgar
e falar, mas Rodrigo, com um pai desse, com uma mãe dessa, como é que eu vou perdoar? Só tem um jeito. Quando você entender que muito provavelmente, por pior que tenha sido a atitude daquele pai e daquela mãe, eles repetiram os padrões que eles tiveram com os avós deles. Eu não sei se você leu ou assistiu o filme A Cabana, que mostra quando o protagonista do filme, ele perde a sua filhinha. Um dos filhos está no lago, cai, e ele vai salvar o filho, e quando ele volta, a filhinha que estava brincando some. Ela foi raptada. Uma dor visceral, uma dor que todos nós aqui não conseguiríamos nem imaginar. Eu acho que por isso que o livro conectou tanto e explodiu de vendas. E de repente esse pai se pega diante de Deus na cabana. E lá ele não consegue entender, porque a primeira reação dele é falar assim, peraí, como é que Deus pode fazer coisas ruins para pessoas boas? E quando ele questiona Deus sobre a pessoa que havia raptado a filhinha dele, é nesse momento que a gente começa a entrar no nível de perdão e evolução. É quando Deus olha para ele e diz assim, se eu pedisse para você escolher entre 2 filhos, qual deles você escolheria? Qual dos 2 filhos que você... A Escolha de Sofia, lembra desse filme? Olha, tô todo arrepiado aqui. Qual filho você tem que escolher para amar mais? Se você tivesse que escolher um filho para ir para o campo de concentração e o outro para ficar com você, qual você escolheria? Por mais que aconteça com pais que tenham 2 ou 3 filhos, de você ter um que você acha que é predileto, pelo padrão mais aproximado do seu jeito de ser, e outro um pouquinho mais difícil de lidar, o amor de um pai e de uma mãe é um amor visceral. Você não consegue escolher. E foi isso que Deus disse para aquele pai, que filho você vai escolher? E foi nesse momento ele pede para ele olhar pelos olhos de Deus. Olha pelos olhos avançados, lá do céu. Entenda uma coisa, quando eu falo de perdão, eu não estou falando que você vai ter que conviver com a pessoa que pisou na bola com você. O perdão, ele no mínimo ele é inteligente. Não perdoar alguém é a mesma coisa que você tomar veneno todos os dias com colherinha. Todo dia você está fazendo mal para quem? Mal para você mesmo. Então perdoar, no mínimo, é um ato de inteligência. Rodrigo, você está me dizendo que eu vou perdoar meu pai, que foi abusivo, e eu vou ligar para ele, pai, eu te perdoo e eu vou visitá-lo todo domingo? Não. Eu estou dizendo que tem algumas pessoas que você vai perdoar e isso não significa conviver. Faz sentido para você? O perdão é de dentro para fora. O perdão é você entender que talvez aquele pai, aquele avô, que olhando de fora as pessoas chamam de um monstro, eles podem ter feito o que fizeram porque eles tinham aquele recurso. Quem garante que uma pessoa que abusa não foi abusado? Isso significa que essa pessoa está certa? Que ela merece o nosso carinho, a nossa convivência? Não. Ela não teve recursos de consciência que você está tendo agora. Esse é um assunto bem delicado e profundo, mas eu quero trazer aqui à tona para você que quando você percebe que os seus pais, eles tiveram os pais deles e eles provavelmente repetiram o mesmo padrão dos pais deles, dos seus avós, com você, eu apanhei de cinta, eu cheguei a apanhar de fio elétrico. E depois eu descobri que a minha mãe também tinha apanhado de cinta, que a minha mãe também já tinha apanhado de fio elétrico. Ela só estava repetindo o que minha avó tinha feito com ela. Foi mais fácil perdoar minha mãe. Eu não tenho mais os meus pais vivos, mas eu posso te garantir que eu consegui perdoá-los, conviver com eles com amor. Por quê? Porque eu pedi ajuda. Não tinha ninguém para me ensinar o que você está aprendendo aqui. Uma vez que você toma consciência dos padrões negativos, dessa síndrome do amor negativo, você toma uma decisão de ter um novo comportamento e começa com um perdão verdadeiro. E esse perdão verdadeiro, sabe o que ele faz na sua vida? Ele traz o amor real. Não é um amor da boca para fora, mas é um amor verdadeiro. É um amor pelas pessoas, de entender que por mais que aquela pessoa que você conviva
seja uma pessoa que tem os valores completamente diferentes que os teus, ela merece ser amada. Entenda que amar não significa conviver. Amar significa entender que cada um de nós carregamos o nosso aprendizado espiritual. Cada um de nós temos a nossa própria evolução, temos a nossa própria luta e a nossa própria busca por consciência. Você é uma pessoa mais evoluída, porque você está ouvindo esse ULCast, você está assistindo essa aula. Só por isso você está buscando o caminho. E o caminho é ter consciência de que você faz o que faz por uma síndrome que até então você não tinha, decidir ter um novo comportamento, perdoar quem te machucou, liberar perdão e agora entender que as pessoas são como são com os recursos que elas têm. E com isso fica mais fácil olhar para uma pessoa com amor. Sabe o que eu faço para olhar qualquer pessoa com um sentimento de amor muito maior do que eu conseguia fazer no passado? Quando eu olho para uma pessoa, por mais rabugenta que ela seja, eu penso nela quando criança. Porque uma criança, ela é pura. Do 0 aos 3 anos, ela está numa fase ainda de cognição. Ela vem como um ser espiritual puro. Então pensa, qualquer adulto que você conheça, por mais rabugento e reclamão, fofoqueiro que ele seja, olha para ele na época que ele era uma criancinha. E aí vai ser muito mais fácil você amá-lo. E agora você está pronto, exatamente pronto para entender a síndrome do amor negativo, descoberto por Bob Hoffman. Nós fazemos o que fazemos porque nós repetimos os padrões que nós aprendemos com os nossos pais ou aqueles que substituíram, que fizeram o papel de pai para nós na nossa infância. O que acontece é que os nossos pais tinham um padrão de comportamento e de atitude. E aí, quando nós crescemos, nós tomamos um de 2 caminhos. Ou a gente repete esses padrões, ou a gente se rebela com esses padrões. A gente se revolta com esses padrões. Por quê? Porque quando nós éramos bebezinhos, nós queríamos o quê? Ser amados. E os nossos pais não tiveram condições de nos amar como nós gostaríamos que eles fizessem. Por quê? Porque eles tiveram crises financeiras, alguns passaram por divórcios, porque eles também tiveram problemas com vícios, eles tiveram problemas econômicos, eles tiveram problemas de perdas de pessoas que eles amam por morte, eles tiveram os traumas deles. Então, eles não conseguiram estar presentes. E olha, é assim mesmo. Isso tá tudo certo. Deus fez para ser assim, para que nós pudéssemos ter a nossa evolução e o nosso aprendizado. Quando você repete, no fundo, quando adultos, e mesmo que os seus pais mesmo que eles não estejam mais vivos, presta atenção nisso, mesmo quando adultos e os nossos pais, ou aqueles que fizeram o papel de pai, não estejam vivos, nós repetimos o padrão porque a gente quer uma única coisa. O que a gente quer? A gente quer ser amado. A gente quer ser reconhecido. Peraí, Rodrigo, você está me falando que mesmo que os meus pais não estejam vivos, e eu já tenho 50 anos de idade, já tenho 40 anos, ainda assim eu repito os padrões dos meus pais para ter a aceitação, para chamar a atenção deles? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso que a síndrome do amor negativo ensina. E é por isso que você, muito provavelmente, não consegue mudar aquilo que você quer mudar. Você quer mudar, mas não consegue, não sabe como, porque não tinha consciência disso. As pessoas que seguem um caminho de repetir esses padrões é um caminho automático, porque elas têm um lucro por isso. E as pessoas que se revoltam, elas querem ser diferentes. Então, basicamente, é como se você hoje, quando adulto, olhasse e dissesse o seguinte: papai, mamãe, olha só como eu sou parecido com você. Olha como eu me relaciono com a minha esposa, com o meu marido da mesma maneira que você. Olha como eu lido com o dinheiro da mesma maneira que você lida. Olha como eu cuido da minha saúde exatamente como você. Você vê, papai e mamãe, como eu sou parecido com você? Agora você consegue prestar atenção em mim? Agora você consegue me amar? Percebe como isso é sutil, profundo, poderoso e muitas pessoas nem têm a consciência de que isso existe? Ou, se você se revolta, você fala: eu não vou ser como os meus pais, eu não vou ser, eu vou prometer que eu vou ser diferente. E isso é um caminho de vingança. Você faz uma promessa inconsciente de que você vai se tornar um adulto completamente diferente. Mas por quê? Porque no fundo você quer ser amado.
Você fala: pai, mãe, olha só, eu consegui ser diferente de você. Eu consegui quebrar essa maldição. Olha como eu sou bem-sucedido. Olha como eu aprendi a ganhar dinheiro, como eu não quebrei financeiramente. Olha só como eu cuido da minha saúde, diferente de você. Agora você consegue me admirar? Agora você consegue prestar atenção em mim? Agora você consegue me amar? O lucro que nós temos fazendo isso é que muitas vezes a gente vê pessoas alcançando sucesso, seja lá o que for sucesso para você. Só que tem um preço muito alto nisso. O preço é que se você faz isso por vingança, você não se sente feliz, você não se sente em paz. Então você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma empresa próspera, você pode ser um profissional liberal, cheio de clientes, mas no fundo você não está feliz, você não está em paz, você sempre sente um vazio, porque tudo isso é fruto de uma promessa inconsciente que você fez com a síndrome do amor negativo. Buscando o quê? Qual era o lucro? O que você queria? Você buscou, você fez isso através de dois veículos, ou aceitação ou vingança. Você queria repetir os padrões dos seus pais para ser aceito por eles ou se rebelar para se vingar deles. Imagine o seguinte: dois filhos gêmeos, eu conto isso no meu primeiro livro. O pai era alcoólatra, o pai era violento com a mãe, o pai tinha problemas financeiros e um filho nasce e fica multimilionário, extremamente bem-sucedido. E o outro filho nasce, cresce, e esse outro filho vai para a prisão com problemas de álcool, drogas, e ele é preso, e o repórter pergunta para os dois: por que vocês seguiram esse caminho na vida? E pode acontecer dos dois responderem a mesma coisa: também com os pais que eu tive, o que você queria que eu fizesse? Olha que incrível! Isso é um exemplo da síndrome do amor negativo. Só que um repete os padrões dos pais e aí acaba com a própria vida, e o outro se vinga e ele tem sucesso. No entanto, nenhum e nem outro tem a consciência de tudo isso. E o nome do jogo aqui é a síndrome do amor negativo. Ela é uma síndrome que te traz um vazio. E se você quer ter conexão, amor verdadeiro, e não através desse caminho desgastante, você primeiro começa com consciência, depois tomando a decisão de atingir, criar um novo comportamento através de ajuda de profissionais, como você está fazendo agora, depois perdoando a sua família, perdoando todas as gerações, a constelação familiar fala muito disso, perdoando todo mundo, aceitando tudo o que aconteceu e principalmente perdoando você mesmo. A partir de agora, você pode criar um novo começo. E quando você consegue isso, você passa a amar, ter conexão e amor verdadeiro. E agora o que acontece? Você cria um novo destino na sua vida. Agora, quando a sua esposa, seu marido, seu parceiro começar a gritar com você, você sabe que ele está repetindo os padrões daquilo que eles aprenderam inconscientemente com os pais que eles tiveram. E você, que normalmente reagiria da mesma maneira, agora você vai reagir de outra maneira. Por quê? Porque agora você trouxe luz à sua consciência. Talvez você pegue na mão de quem você ama, olhe nos olhos, diminui seu tom de voz e diga para essa pessoa: será mesmo que esse problema merece todo esse distúrbio emocional, toda essa falta de, toda essa raiva? Calma, vamos conversar. Será que precisa de tudo isso mesmo? E de repente, a pessoa que você ama nunca te viu agindo assim, porque você criou um novo padrão de atitude e de comportamento. A próxima vez que você quiser gastar compulsivamente o seu dinheiro com algum produto por consumismo que você não precisa, e você lembrar que a sua mãe era assim, que o seu pai era assim, que ia no shopping e gastava tudo, mesmo quando não tinha dinheiro, fazia parcelamentos, tudo olhava a parcela, de repente você respira e fala assim: peraí, eu estou repetindo um padrão, deixa eu criar um novo comportamento. E agora, principalmente agora, se você tem filhos, presta atenção, porque eles vão copiar os seus exemplos. Olha para eles, perceba que a partir desse Wellcast, a partir desse momento,
você tem uma responsabilidade. Não dá para você fingir para você que você não ouviu, que você não aprendeu o que é o amor negativo. Essa que eu chamo de maldição da constelação, que vem de avós para pais e para filhos. Não dá mais para você dizer que você não sabe. Agora você sabe. A partir de agora, eu convido você a olhar para os seus filhos com amor. E a próxima vez que você estiver impaciente, a próxima vez que você estiver perdendo a linha com eles e que você for gritar, respira e se pergunta: como eu posso entregar mais amor e fazer diferente do que eu tinha aprendido com os meus pais? Talvez você consiga um novo comportamento sozinho, ou talvez não. Talvez você queira ter ajuda, assim como eu. Eu precisei de ajuda. Eu precisei de mentores, treinamentos, imersões e é isso. Se você quiser continuar sendo ajudado, é uma honra, um prazer ter você aqui no nosso LCast, acompanhando os vídeos no YouTube, acompanhando os vídeos no Instagram, acompanhando os vídeos na minha mídia social, acompanhando no Spotify o nosso LCast, enquanto você está aí aproveitando o seu dia e fazendo esse dia ser mais produtivo. Eu desejo para você, ultrapassador de limites, que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo LCast.